RCV Notícias. Meio-dia em Cabo Verde, ou se preferir, 12 horas. Vamos para o Jornal da Tarde e, como sempre, a abrir, temos os títulos desta edição. Seleções nacionais de futebol e handball entram em campo às 13 horas e, com vitória, qualificam-se automaticamente para a fase seguinte. Ministro das Finanças afirma que a figura da primeira-dama não existe na lei, mas sim de cônjuge do presidente e que não tem poder para desautorizar movimentos dos fundos da presidência bancarizados no Tesouro. BCN confirma ter recusado transferir fundos do INPS para outro banco, seguindo diretivas do BCV, mas recusa falar em sequestro dos fundos. Aumento da eletricidade em Cabo Verde desde dia 1 de janeiro é culpa do governo, diz a UCIDA. Palestinianos detidos em Gaza, libertados quase nus em pleno inverno, denuncia ONU. O desenvolvimento dessas e outras notícias já a seguir numa edição de Humberto Santos. Boa tarde, bem-vindo a este jornal. A Seleção Nacional de Futebol entra em campo daqui sensivelmente uma hora. Daqui sensivelmente, aliás, menos de uma hora, para defrontar a sua congênere de Moçambique, com olhos postos na vitória que garante a qualificação automática para a segunda fase da Copa Africana das Nações. Vamos em direto ao palco do evento, onde está o jornalista Moisés Évora. Moisés, muito boa tarde. Como estão os ânimos entre a nossa equipa? Muito boa tarde para ti e para o auditório da Rádio Pública. Muita confiança. A Seleção Nacional quer já o passaporte para a próxima fase nesta partida frente a Moçambique. Mas terá de ser uma equipa rigorosa, como foi no primeiro encontro, uma equipa taticamente quase que perfeita e uma equipa com jogadores inspirados. A Seleção Nacional tem trabalhado bem, tem trabalhado num campo nas imediações do hotel e nota-se claramente que há uma grande alegria no seio da caravana. Todo mundo a puxar para o mesmo lado, querendo um brilharete aqui em Abidjan. Uma cidade com cerca de 5 milhões de habitantes. A nossa seleção saiu de Cabo Verde, saiu das ilhas para chegar aqui e para tentar então demonstrar que temos também futebol e que temos também qualidade. Moçambique vai ter, obviamente, também uma palavra a dizer, uma equipa que quer passar à fase seguinte, tem um ponto, a Seleção Nacional tem 3 pontos, Cabo Verde, a única seleção que tem 3 pontos e com apenas um jogo vai liderando. Moçambique quererá também pontuar hoje, aliás, o técnico Chiquinho Conde adiantou à Rádio de Cabo Verde que quer uma vitória, conhece bem a Seleção Nacional, tem muita qualidade, mas, na sua opinião, a nossa seleção tem também pontos fracos que poderão ser explorados. A mesma opinião, obviamente, tem o Bobista. Adianta que a seleção de Moçambique tem qualidade, mas que Cabo Verde quer vencer, quer mais 3 pontos e quer passar de imediato para a fase seguinte. A seleção nacional, que olhando para o quadro de resultados, é a única equipa que poderá fazer o pleno, ou seja, poderá chegar aos 9 pontos. Moçambique poderá chegar aos 7 pontos, a seleção do Egito aos 5 pontos e Gana, que está em maus lençóis, poderá chegar aos 4 pontos, uma vez que tem apenas 1 ponto. A imprensa fala muito de Cabo Verde, fala da qualidade dos jogadores cabo-verdianos. Aqui nas imediações do estádio temos muitos carros, o que deixa entender que poderemos também ter aqui pessoas para acompanhar esta partida entre Cabo Verde e Moçambique. A Rádio Pública já está postada no seu local de trabalho, que tudo decorra da melhor forma, que seja uma tarde de emoção, não só aqui, mas também no Egito, com o nosso colega Bem-vindo Neves a acompanhar a seleção de handball. Um grande abraço do tamanho do mundo. Abraço, Moisés Évora, exatamente ao encontro do colega Bem-vindo Neves, que vamos agora em direto também sabermos como é que estão os ânimos entre a nossa seleção nacional de basquetebol, que também é 13h, à mesma hora, enfrenta a Zâmbia. Bem-vindo Neves, seja bem-vindo a este jornal, muito boa tarde.
Boa tarde, Humberto Santos. Estamos já no pavilhão palco desse jogo que começa, conforme já disseste, exatamente à 13h em Cabo Verde. Serão 16 horas aqui no Ruanda. A seleção está tranquila, está aqui nas cadeiras, nas bancadas deste pavilhão a assistir o outro jogo deste grupo entre Ruanda e República Democrática do Congo, e já posso avançar que com 12 minutos da segunda parte, República Democrática do Congo vence por 26-14, sob o olhar atento dos jogadores e equipa técnica da seleção nacional. Mas comigo tenho Dara Gamboa, ela que é fisioterapeuta da seleção nacional. Ninguém melhor para nos falar da disposição da equipa. Dara, que maneira que está a equipa em termos físicos para esse jogo? Boa tarde a todos os rádio ouvintes. Em termos de físico, não tem nada preocupante de momento. Não tinha a situação com o nosso atleta Walter, que hoje não está pode, hoje ele está estreia nessa competição. Não está espera que tudo está correndo direito com ele. Em termos de recuperação, não está ainda mais está apto para dar seu contributo para essa competição. Então, Boca tem tido o trabalho nessa seleção nestes dias? Não tem tido, mas é questões que facilmente não está pode contornar. Obrigado, Dara Gamboa, que é fisioterapeuta da Seleção Nacional de Handball, que, conforme já disse, Humberto está aqui neste pavilhão a assistir serenamente a este outro jogo do grupo. Cabo Verde, em caso de vitória, garante automaticamente o apuramento para a próxima fase. Foi uma manhã tranquila, a seleção almoçou ao meio-dia, portanto 9 da manhã, aí em Cabo Verde, e depois rumou de imediato para este pavilhão. Portanto, tudo a postos, ambiente sereno, com 19 graus neste momento na capital do Egito, com pontapé de sair então às 13, e com essa curiosidade de duas seleções a entrar em campo no mesmo dia, à mesma hora, e todas com, em caso de vitória, garantirem o apuramento para a próxima fase. Boa tarde. Boa tarde, bem-vindo Neves, editor do desporto aqui na Rádio de Cabo Verde. Então, todas as emoções para acompanhar aqui na Rádio de Cabo Verde à 13h, o relato em direto com o jornalista Moisés Zebra, e também acompanhar pontualmente as entradas do bem-vindo Neves, fornecendo dados sobre o jogo também de basquetebol. Outras notícias, handball, aliás, Seleção Nacional de Handball, que enfrenta hoje a congênere da Zâmbia. Outras notícias neste jornal: a figura de primeira-dama não existe em Cabo Verde e, por isso, não pode haver salário para essa figura, avança o ministro das Finanças, dizendo que a lei é clara nesta matéria. Olavo Correia afirmou também que o Ministério das Finanças não tem poder legal para fazer o controle a priori das despesas da presidência e nem para advertir a presidência sobre a ilegalidade de qualquer ordem de pagamento. Pormenores com a jornalista Edneia Barros. O ministro das Finanças e vice-primeiro-ministro diz que se abriu um debate de opiniões sobre algo que não existe em Cabo Verde: a figura de primeira-dama. Olavo Correia esclarece também que o que existe é a figura de cônjuge do Presidente da República, cujos benefícios e as regalias estão devidamente previstas na lei. Nós vivemos em Cabo Verde num Estado de Direito. Nós não vivemos em Cabo Verde num Estado de opiniões ou num Estado de propostas. A figura de primeira-dama não existe em Cabo Verde. Se ela não existe, esta figura, não pode haver salário para esta figura. Portanto, não há em nenhuma lei em Cabo Verde, nem na Constituição da República, nem na Orgânica da Presidência, a figura da primeira-dama. O que existe é o cônjuge do Presidente. E os benefícios e as regalias estão devidamente previstas no quadro legal e no orçamento do Estado. Qualquer outra alteração em relação a esse quadro legal compete ao Parlamento da República de Cabo Verde. Eu penso que nós temos que esperar que o Parlamento legisle sobre esta matéria e até lá tentando vigorar aquilo que existe na lei. Confirma Olavo Correia que a proposta da Presidência propõe a alteração da figura de cônjuge para a primeira-dama, entretanto ainda não foi aprovada. Posto isso, Olavo Correia questiona com que base legal foi estabelecido um salário para a figura da primeira-dama que ainda não existe.
se não há nenhuma alteração desde 2007, com base em que comando é que vamos alterar o quadro em vigor? Não há. O processo está a ser discutido e analisado no quadro de relações institucionais entre o Governo e a Presidência da República. Portanto, aquilo que o Presidente da República propõe não é lei. A lei só é aprovada pelo Parlamento. Portanto, o que nós estamos aqui a discutir é o pagamento de um salário em regime de exclusividade à Primeira-Dama de Cabo Verde. Não há quadro legal, não há comando legal, então acho que até hoje ninguém disse com base em que quadro legal é que isso foi pago. Foi com base numa diretiva, mas uma diretiva não pode criar uma figura. Uma diretiva não pode dar um comando para se pagar um salário a ninguém. E questionado se o Ministério das Finanças não tinha conhecimento das ordens de pagamento à Primeira-Dama e se não poderia advertir que era ilegal, o vice-primeiro-ministro responde. O que existe é um Banco do Tesouro em que o órgão de soberania, Parlamento e Presidência da República ordenam o pagamento e o Tesouro não tem o poder para controlar a legalidade dessa despesa, o Tesouro apenas faz o pagamento. O Banco do Tesouro não tem de revertir nada, o Banco do Tesouro paga. Quando você tem um dinheiro no banco e dá uma ordem para fazer um pagamento, o banco te diverte em relação àquilo que tu fazes. O Presidente da República presta contas ao Tribunal de Contas e fica tudo registrado. O Ministro das Finanças também diz que não é coerente se fazer acusações de que a fuga da informação sobre o pagamento de um salário à figura da Primeira-Dama partiu do Governo antes que sejam conhecidos os resultados das averiguações em curso, levadas a cabo pela Comissão Nacional da Proteção de Dados e também uma outra mandada instaurar pelo Ministério das Finanças internamente com apoio do NOSI. Até ao final deste ano, os tribunais estarão em condições de aplicar a lei de vigilância eletrónica. O novo diploma vai permitir, por exemplo, algumas alterações na aplicação das medidas de coação, mas o grande impacto, antevê a Ministra da Justiça, Joana Rosa, será no domínio da reinserção social. Porque para a reinserção social, estando o condenado ou arguido na situação, portanto, submetida por ser eletrónica, isso facilita o trabalho dos técnicos sociais, facilita o trabalho da própria reinserção social do arguido ou do condenado junto à família, junto à comunidade, e isso acaba por contribuir para aquilo que é daquilo que é, eu diria, fundamental função do Estado, recuperar os condenados, porque a função punitiva deve ser também acompanhada daquilo que é a responsabilidade do Estado, trabalhar a recuperação dos condenados e, neste caso, as pessoas submetidas à vigilância eletrónica. A vigilância eletrónica vai igualmente ajudar a resolver o problema de sobrelotação nas cadeias, mas ela não deve ser vista como um sistema para impedir que as pessoas cumpram penas efetivas. Não, eu acho que esta questão não se coloca. Ela colocar-se-ia numa situação, eu diria, de falta de instrumentos outros ou então da aplicação do curo da medida gravosa que é a prisão preventiva. Não tem sido prática os nossos tribunais aplicar a medida mais gravosa, mas temos é que ter também, os tribunais precisam de ferramentas e de mecanismos para que em determinadas situações, em penas mais leves, possam utilizar este mecanismo que é a vigilância eletrónica. O novo diploma está a ser discutido hoje na especialidade, na Comissão Especializada dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos, Segurança e Reforma do Estado da Assembleia, antes de subir ao plenário para discussão e aprovação final, cenário que a ministra acredita aconteça ainda este ano. O aumento da eletricidade em Cabo Verde desde o dia 1 de janeiro é culpa do governo, diz a UCID. António Monteiro, que falava esta manhã em conferência de imprensa no Mindelo, acusa o executivo de não implementar medidas que impeçam os aumentos e façam baixar os preços e diz mesmo que o executivo não tem tido capacidade de investir fortemente nas energias renováveis. Astrid Lima.
A UCID reage com preocupação face a mais este aumento de eletricidade no valor de 2,12 escudos por quilowatt faturado em todos os escalões. O partido chamou a imprensa para dizer que não há razão para se aumentar a eletricidade no país, cuja energia elétrica é das mais caras do mundo, pois Cabo Verde tem boas condições e, se utilizadas corretamente, poderiam fazer com que a energia estivesse a nível do preço médio mundial, que ronda os 15 escudos por quilowatt-hora. A culpa é do governo, diz António Monteiro, que não tem tido capacidade de investir mais fortemente nas energias renováveis. Quer na energia eólica, quer na energia solar, para termos uma maior injeção dessa energia renovável na rede e, consequentemente, podermos ultrapassar os 16,8% de energias renováveis na rede da Eletra e podermos atingir valores do custo de quilowatt-hora muito mais aceitável do que aquilo que nós temos hoje. A UCID manifesta ainda preocupação em relação à diferença existente ao custo de quilowatt-hora entre Boa Vista e as restantes ilhas. A UCID não entende como é possível que no mesmo país haja diferenciação do preço do quilowatt-hora, porquanto em outros serviços do Estado, em outras atividades que o Estado tem a responsabilidade de garantir, isto não acontece. Fazemos um apelo ao Governo para, dentro das suas competências, dinamizar no sentido de que estes custos de energia elétrica na Ilha da Boa Vista e nas restantes ilhas de Cabo Verde sejam os mesmos. Este novo aumento de energia terá impacto altamente negativo na vida dos cabo-verdianos e retira a competitividade das empresas. Conforme António Monteiro, há 13 anos que o governo não faz grandes investimentos para a melhoria de energias renováveis no país. A UCID sugere algumas medidas que, no seu entender, contribuem para a redução do preço da eletricidade. Desde logo é preciso que a empresa de distribuição de combustível utilize os combustíveis mais baratos. Nós temos Porto Novo e Fogo que deveriam utilizar Fuel 180 e infelizmente não estão a utilizar por razões de logística. Também aumentar de forma substancial a injeção de energias renováveis na rede, quer seja energia solar, quer seja energia eólica. Mas para que isso aconteça, precisamos ter os investimentos nessa área, investimentos que poderão ser privados ou poderão ser público e privados. E desde 2010, 2011, é que nós não temos nenhuma infraestrutura deste tipo para injetar na rede esta mesma energia. António Monteiro da UCID chama a atenção ainda para a fusão da Eletra, pois, no seu entender, não é uma boa alternativa e pede ao governo para executar leilões que permitam que haja mais energia renovável no país e que esta seja injetada na rede, fazendo com que o consumidor final pague menos. A UCID a acusar o governo pelo aumento da eletricidade. No fogo, a Comissão Política Regional do MPD criticou a gestão de Nuías Silva à frente da Câmara Municipal de São Filipe. Através de uma conferência de imprensa, Filipe Santos, da Comissão Política Regional daquele partido, alegou a falta de transparência, prestação de contas e outros aspectos por parte da Câmara Municipal. Elcio Andrade assina a matéria. Na Semana da República, a Comissão Política Regional do MPD no Fogo convocou a imprensa para reivindicar o exercício pleno da democracia, da transparência, da fiscalização e do controle da gestão pública. Filipe Santos, líder da Comissão Política Regional, denunciou a gestão de Nuías Silva à frente da Câmara Municipal de São Filipe por falta de transparência, prestação de contas e flagrante desrespeito aos princípios fundamentais da democracia. Santos enumerou alguns questionamentos que ainda não foram respondidos. Não podemos aceitar que o município seja gerido como uma propriedade privada, sem o devido escrutínio e o controle da população e dos seus representantes. Exigimos que, de maneira inadiável, a divulgação imediata dos resultados do concurso de concessão de imóveis recebidos do governo de Cabo Verde, liderado pelo Dr. Luís Correia Silva, com detalhamento da classificação e dos valores apresentados. Queremos a lista das famílias beneficiadas, com a construção, com a reabilitação da habitação, especificando localidade, valor empregado por habitação e nomes das empresas executoras.
Exigimos também, de forma contundente, a relação dos diretores e chefes de seção nomeados de novembro de 2020 até a presente data, esclarecendo a base legal para tais nomeações. De fora dos questionamentos de Santos, não ficou também a situação do estádio 5 de Julho e toda a polêmica à volta do contrato com o antigo empreiteiro. Nós queremos conhecer o diferendo com a empresa AFR, porque as justificativas escapatórias não são suficientes. Queremos esclarecimentos imediatos sobre o diferendo com a empresa AFR, incluindo o valor pago até o momento. Quanto ao contrato com a empresa Elevo, a celebração de novos contratos sem transparência para o MPD também é intolerável. Exigimos cópias dos contratos assinados com a AFR, quanto com a empresa Elevo, para a execução dos trabalhos no estádio 5 de Julho. A falta de transparência e clareza nesse processo para o MPD em São Felipe é inaceitável e levanta suspeitas da má gestão. O líder da Comissão Política Regional do MPD no Fogo referiu também as dívidas da Câmara Municipal de São Felipe nos últimos 3 anos, pois considera que o endividamento bancário atravessa os limites da responsabilidade e compromete o futuro do município. O presidente da Comissão Executiva do Banco Cabo-Verdiano de Negócios nega as acusações da secretária-geral da UNTCCS de que o banco tenha sequestrado 150 mil contos do fundo do INPS. Luís Vasconcelos contesta a legalidade e a transferência dos 2 leilões promovidos pelo Instituto Nacional da Previdência Social, acusando o INPS de não fornecer o regulamento. Para surpresa de todos os bancos, o INPS comunica na semana seguinte de que o vencedor não foi nem quem apresentou a primeira taxa, nem quem apresentou a segunda taxa, mas sim o banco que apresentou a terceira taxa. Isso levou a que 4 bancos reclamassem dos procedimentos e disseram que enquanto não tivessem o regulamento para poderem perceber claramente quais seriam os resultados das suas licitações, que se escusavam de participar no leilão. Os 4 bancos fizeram essa carta de reclamação ao INPS com cópia para o regulador. Surpreendentemente, no dia seguinte, o INPS lança um segundo leilão, agora numa semana, 1,5 milhão de contos, e obviamente aqueles 4 bancos tinham dito de que pediram de novo o regulamento, o INPS tornou a negar a dar o regulamento, automaticamente estes 4 bancos não foram ao leilão e o Banco Central, ao receber a denúncia, reagiu e o BCN recebe uma missiva do Banco Central, enquanto supervisão máxima dos bancos, a dizer de que os bancos deviam se abster de participar nos leilões do INPS e que o Banco Central iria instaurar um processo de averiguações. Luís Vasconcelos rejeita as acusações de sequestro, argumentando que o banco limitou a cumprir ordens do regulador. O presidente da Comissão Executiva do BCN esclarece que os depósitos dos fundos do INPS, tanto os a prazo como a ordem, são remunerados. Neste momento, os fundos do INPS estão remunerados do BCN, querem depósitos à ordem, querem depósitos a prazo. Os próprios depósitos à ordem que o INPS tem no BCN recebem uma taxa de juros. Por isso, há toda uma contradição. E mais, se a preocupação da senhora foi, conforme ela disse na sua comunicação, de que era a sua rentabilidade, então não faz sentido o INPS ter colocado uma taxa mais baixa no leilão, quando havia 2 taxas mais elevadas do que aquela que foi colocada. O Banco de Cabo Verde confirmou em comunicado que os bancos comerciais devem suster a sua participação nos leilões do INPS até o estabelecimento de normas claras. A Rádio de Cabo Verde contactou esta manhã o INPS, que prometeu um esclarecimento através de um comunicado ainda hoje sobre esta situação. A 13ª edição da Semana da República continua a decorrer até amanhã e hoje foi a vez dos alunos da Escola Secundária do Salineiro visitarem a Universidade Jean Piaget na Praia. Joana Lopes. Às vésperas do término da 13ª edição da Semana da República, alunos da Escola Secundária do Salineiro, Concelho da Ribeira Grande de Santiago, visitam o Centro de Pesquisa e Inovação da Unipiaget.
Um dos propósitos da Presidência da República é mostrar aos alunos o que se faz em Cabo Verde nas universidades a nível da ciência e da inovação, explica a assessora da Presidência para questões das alterações climáticas, ensino superior e ciência, Luzia Oliveira. Para ver que aqui em Cabo Verde nós temos as nossas universidades têm condições para ministrar bons cursos que também podem encontrar lá fora, mas sabemos que há uma ideia também de se estudar lá fora, mas temos também que incentivar os nossos jovens a estudar aqui, porque temos condições, temos recursos humanos e temos infraestruturas em condições dos estudantes também a fazerem os seus estudos aqui. Mas alunas ouvidas pela RCV dizem satisfeitas com as inovações que conseguiram constatar, mas preferem, tendo possibilidade, enveredar para a medicina fora do país. A ideia que me surge é que isso é muito bom, porque pensar na inovação é algo que se precisa para o meu país, Cabo Verde. Principalmente para as pessoas que querem sair, mas não conseguem. Então, ter essa inovação de coisas que estão lá fora e trazer eles mais para nós é algo muito bom para pessoas que não conseguem sair. Como eu não tenho muitas condições, mas eu quero muito sair e fazer a minha formação, mas se isso não for possível, eu sei que existe aqui uma universidade no qual eu já posso fazer isso. Eu quero me tornar uma cirurgiã geral, mas também me despertou a curiosidade na área de enfermaria. Bem, a partir desta visita eu consegui entender e compreender e aprender que existe diversas saídas para muitas áreas de trabalhos e também fiquei muito feliz de saber que existe uma área, um local onde todas as pessoas são incluídas, principalmente as pessoas especiais. Eu quero ser médica, eu também vou estudar essa área de medicina. Acho que talvez lá fora seja melhor. E, bem, estou pensando em trabalhar mais na área de fisioterapeuta ou também na área que trabalho com as crianças, porque eu gosto e também porque eu quero ajudar o meu país, estudando a área que mais se precisa, mas também é porque eu gosto. Já os rapazes querem prosseguir os estudos em áreas como informática, eletricidade e canalização, aqui mesmo no país, e áreas como a agricultura não lhes atraem. Depois de terminar o ensino secundário, então decidi fazer um curso de engenharia informática. Não, está fazendo ali na GMPG, né? GMPG ou no ICV. Qual modo de informática? Eu gosto de tecnologia, essas coisas lá. Tu vai poder aplicar na qualquer área da nossa área. De computador. Assim, de computador, vou poder aplicar na agricultura ou não? Não, na agricultura não gosto. Qual coisa que você quer fazer? Eletricidade. Ainda prefiro mais curso, também cursos. Ok. Curso assim de curta duração, vou querer falar? Mais ou menos um ano. Uns 2 anos de curso. Eletricidade e canalização, já. Então, por que te levou a escolher que área ali? Então, tinha aquela mais fundamental assim. Tipo, canalização, para pôr água na casa. Uma pessoa também sem água, que está direito. Eletricidade. E onde você quer fazer essa formação ali? E ainda fazer ali, que eu vejo que se mira na sair fora do país, quando está com o diploma dentro do mundo. Pode ver se para fazer lá, por isso é mais caro. A deposição da coroa de flores no Memorial Amílcar Cabral, amanhã 20 de janeiro, com a presença do chefe de Estado, José Maria Neves, a culminar a 13ª edição da Semana da República. A República pelas mãos da juventude é o lema desta 13ª edição da Semana da República. 72% dos emigrantes da comunidade africana em Cabo Verde já têm a situação regularizada
A informação foi avançada pelo presidente da Plataforma das Comunidades Africanas Imigradas em Cabo Verde esta manhã aos jornalistas após apresentar cumprimentos de Ano Novo ao presidente da República. Ailson Martins tem os detalhes. A imigração e a formação profissional foram alguns dos pontos de conversa entre a Plataforma das Comunidades Africanas e o Presidente da República. José Viana, presidente da Plataforma das Comunidades Africanas, afirma que, em termos de regulação dos imigrantes, foi alcançado um nível muito positivo. Depois falamos também da questão das regularizações. Eu disse ao Sr. Presidente da República, com o processo de regularização extraordinária, nós atingimos um nível muito positivo em termos de regularização dos imigrantes em Cabo Verde. Qual é a porcentagem? Nós temos já 72% já realizados, temos uma margem de 20% que está em curso e, se isso acontecer, nós teremos então 80% de imigrantes regularizados. Dentro do decreto-lei que sustentou, que regularizou o processo de regularização extraordinária. No que diz respeito à Lei de Nacionalidade Cabo-Verdiana, aprovada no Parlamento, o presidente da Plataforma das Comunidades Africanas frisa que a lei ficou aquém das suas expectativas e explica porquê. Se houver condições de ainda lutar para uma melhoria da lei, para que ela possa corresponder realmente aos anseios e necessidades dos imigrantes, assim que seja. Então, nós dizemos que ficamos satisfeitos, mas temos também alguma coisa em reserva em relação aos meninos que nasceram e são filhos de pais que são estrangeiros e que, para poderem regularizar a sua situação, têm que pedir uma declaração no país de origem, depois para apresentar, e a criança tem direito a uma nacionalidade. E neste aspecto nós estamos um pouco... nós achamos que a lei ficou aquém daquilo que era realmente a nossa expectativa. O presidente da Plataforma das Comunidades Africanas sublinha que a maior preocupação neste momento é ter todos os imigrantes regularizados de forma definitiva, de modo a que possam exercer suas funções profissionais, estando em pé de igualdade com os cabo-verdianos. Falemos agora do Carnaval na cidade da Praia. Os 5 grupos oficiais vão receber por parcelas dos cofres da Câmara Municipal as verbas destinadas, no total de 4.500 contos. O anúncio foi feito esta manhã em conferência de imprensa pelo Gabinete dos Vereadores da Cultura da Autarquia praense. Ernestina Lopes. A festa do Rei Momo arranca no dia 10, como sempre, com o desfile dos mais pequenos. Este ano vão desfilar 3 jardins infantis. No dia 11 será a vez das escolas de ensino básico, Centro Educativo Coração de Jesus, Eugênio Lima, que irão sair pela primeira vez após a pandemia. O dia 13, calendarizado este ano como o dia do Carnaval, começa com os grupos de animação, nomeadamente Mandigas Ariado Norte, Bididó, Gutumembé e outros, animando um público enquanto aguardam a chegada dos 5 grupos oficiais vindos da África, Deusa do Amor Sem Fronteiras, Bloco Aberjaci, vindos de África, e Sambajó, este que conseguiu arrecadar o título no ano passado. Esta manhã, a Câmara Municipal da Praia convocou a imprensa para anunciar os montantes disponibilizados. A Câmara Municipal da Praia irá disponibilizar 300 mil escuros para os jardins. São 3 jardins, 400 mil escuros às escolas do ensino básico, que vão ser 2 escolas. 300 mil escuros aos grupos de animação, vão ser 6 grupos de animação. E 4.500 contos aos grupos oficiais. Teremos 5 grupos oficiais, porque há um grupo que, devido a alguma paragem, segundo o regulamento, vai ter direito a 500 mil escudos e não a 1.000 contos. Por outro lado, a Câmara assume também os prémios referentes aos 3 primeiros classificados, que, como sabem, vão ser 450 mil escudos, primeiro classificado, 280 mil escudos para o segundo e 170 mil escudos para o terceiro classificado. Mas, para além disso,
nós iremos também assumir as premiações de melhor rei, melhor rainha, rainha de bateria, porta-bandeira, mestre-sala, melhor música, melhor carro alegórico e melhor bateria, e também os prémios relativos à participação dos grupos, o que ultrapassa os 1.200 contos. A conferência de imprensa decorreu na presença dos representantes dos grupos oficiais. Apesar de um certo atraso na disponibilização das verbas por parte da Câmara Municipal, o que os obriga a fazer tudo em cima da hora e, por outro lado, comprometer a organização e qualidade do desfile, o porta-voz e representante do Vindos de África, José Gomes, garante aos praenses um carnaval ao mais alto nível. Não sei de constrangimentos que a Câmara tem, aliás, toda a instituição tem, mas é bom que não faz esforço, já fala isso com o vereador, com o diretor, aqui não cria condições de verba, chega na grupos muito mais cedo. Então cria mais qualidade na carnaval, não trabalha tempo. Pessoas que estão a vir até o mês, hoje um carnaval à altura, não tem também que tem condições à altura. Mas não te consegui fazer jogo pouco. Com tudo constrangimentos, eu sempre não te ultrapassa a barreira. Tanto é que não te ultrapassa a barreira aqui no estado. Ainda nunca tem aquela parte financeira de Câmara, mas não seria engajado na permite para um bom carnaval na avenida. E assumimos esse problema que os grupos colocam. Neste ano contamos com um constrangimento que o carnaval vai acontecer mais cedo. Para os grupos oficiais, nós iremos desbloquear a verba em 3 tranches. A primeira grande tranche vai sair o mais rapidamente possível, segunda-feira, sem falta, que é de 500 mil escudos. E os outros tranches nós vamos desbloquear 300 mil na primeira tranche e 200 mil na segunda tranche, para completar os 1.000 contos. No decurso da conferência, os grupos reclamam do tratamento diferenciado dado pelo Ministério da Cultura em relação ao Carnaval de São Vicente. Gamal Mascarenhas, do grupo Bloco Afro-Belgici, foi quem se posicionou. Eu não estou louvo todo o apoio que não está dado, mas não está achando injusto, já não foi o ministro ele próprio. Buda grupos de São Vicente e São Nicolau, 1.000 contos, Buda grupos de ali, 350, Buda Fogo, 50, não está achando. Se não tudo que usa a reclamar, mas tem que ter mais igualdade para modo que naquele não tem aquele tanto desfazamento. Gasta flor para reduzir isso, mas então para ano se mesmo. Para modo, e se não Flamengo desafia um grupo de São Vicente, que toma 400 figurantes que não paga nada, com 1.300 contos, para nós panorarmos 5.000 com o figurante que paga tudo cima lá no céu figurante, grupos que gastam não estão com figurante, cola, quente, tudo que usa, figurante apoia tudo. Faz aquele troca ali para não é quem está fazendo melhor carnaval. O montante dado pelo Ministério da Cultura, juntamente com o montante disponibilizado pela Câmara Municipal da Praia, certamente irão garantir o melhor carnaval na praia, cujo montante ultrapassa os 8.000 contos. São 5 os grupos oficiais do Carnaval da Praia deste ano. Na atualidade internacional, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos afirmou hoje que palestinianos detidos em Gaza, depois de sofrerem torturas e maus tratos, foram libertados quase nus ou com pouca roupa, situação inadequada para suportar as temperaturas de inverno. O responsável da ONU, que se reuniu em Gaza com palestinianos libertados após períodos de detenção entre 1 e 2 meses, declarou que alguns deles afirmaram que estiveram vendados durante vários dias ou que só puderam tomar banho uma vez durante todo o período de detenção. Quanto à possibilidade de muitos deles terem sido detidos nas instalações utilizadas para interrogatórios pelas forças israelitas numa universidade da capital de Gaza, destruída para esta semana por Israel, o responsável reconheceu que nenhum deles sabia realmente onde estava detido, uma vez que quem foram transportados com os olhos vendados. É o ponto final neste jornal hoje, das 12 horas, quando passam 39 minutos das 12 horas, estamos então colocando um ponto final neste jornal. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da